Olá, tudo bem com você? Vamos terminar hoje nosso estudo sobre período composto. Vimos na nossa primeira aula sobre período composto o grupo das subordinadas substantivas e o grupo das coordenadas. Já vimos as orações subordinadas adjetivas e hoje veremos o grupo das orações subordinadas adverbiais. Só para que você se recorde, a diferença entre as coordenadas e as subordinadas é a questão da dependência ou independência. As coordenadas são aquelas que aparecem juntas, porém são independentes sintaticamente. As subordinadas não. Elas exercem uma função sintática em relação à chamada oração principal. E nós estudamos essas funções sintáticas em dois grupos, substantivas e adjetivas. E hoje veremos o grupo das subordinadas adverbiais. Esse grupo é um grupo interessante e simples, porque na verdade o que você deverá fazer no vestibular será interpretar a circunstância presente na oração subordinada adverbial. Só que para interpretar, hoje nós veremos diretrizes gramaticais, que são as conjunções, a forma como elas aparecem, para que facilite essa sua interpretação. Combinado? Muito bem. Então, nós vamos ver quais são os 9 tipos de adverbiais. Para que você guarde aí esses 9 tipos, há um teoremazinho, né? Você vai utilizar lá na sua cabeça para memorizar. São 6 orações iniciadas por C, mais uma com T, F e P. Então, temos 9 tipos. 6 com a letra C, mais T, F, P. Tudo bem? Vejamos então os exemplos. A causal. Por que choveu muito, houve alagamentos na cidade? Então perceba aí, a oração que está em destaque, por que choveu muito, é a causa do que foi expresso na oração principal. Houve alagamentos na cidade, por quê? Porque choveu muito. Vamos ao nosso segundo C. Se quer uma vida melhor, resolva esses problemas agora. Então vamos lá. Eu tenho uma condição expressa para que você consiga um resultado. Observem aí a presença da conjunção se, que é uma conjunção muito frequente nesse tipo de oração. Mais uma oração com se. Veja lá. A consecutiva. Consecutiva deve dar a você a ideia de consequência. Choveu tanto, qual foi a consequência de ter chovido muito, de ter chovido tanto? A cidade ficou alagada. Observe que uma característica da consecutiva é a presença de um advérbio de intensidade na oração principal. Choveu tanto, observe que esse tanto é um advérbio de intensidade, que a consequência foi que a cidade ficou alagada. Tudo bem? A concessiva, nosso quarto C. Embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só encontram a miséria. Qual é a ideia que você deve ter de concessão? Essa é uma circunstância muito presente nos vestibulares. Nós costumamos dizer que é uma quebra de expectativa. Veja, embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só conseguem a miséria. Eles querem, mas eles não encontram essa vida melhor. Então eu chamo de quebra de expectativa. A conjunção embora também é a mais frequente. Sempre que você conseguir colocar a conjunção embora encaixada numa oração, você perceberá essa relação de concessão. Mais uma com C é a comparativa. Essa carreira, veja lá, essa carreira profissional é mais promissora que a outra escolhida. Observem que na segunda oração, a que está em destaque, a adverbial, eu não coloquei o verbo. Na verdade, eu estou repetindo o verbo, ou subentendendo o verbo da oração principal. Essa carreira é mais promissora que a carreira escolhida por você, que é ou foi escolhida por você. Eu estou subentendendo o verbo ser. No passado, né, que foi escolhida por você. Não é necessário nas comparativas que os dois verbos estejam expressos. Isso é muito comum que ocorra. Se eu disser, por exemplo, ele é mais inteligente que eu. Que eu sou inteligente.
Tudo bem? Então, não se preocupe com isso, que é absolutamente normal. Nosso último C, conformativa. Conformativa quer dizer com a forma de algo. Conforme foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Então, com a forma daquilo que já foi feito, do que foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Agora vamos às 3 últimas. Veja lá, a com F é final. Final aí é no sentido de finalidade, de objetivo. Estudou muito. Com qual objetivo? Com qual finalidade? A fim de que obtivesse bons resultados. Muito bem. Mais uma. Vamos ver a temporal. Quando fizer opções, sempre perderá algo. Espero que você esteja observando essa relação de dependência entre uma e outra oração, que é essencial nas orações subordinadas. Veja, você perderá algo quando, em que tempo, em que momento? Quando fizer opções. E a última, a proporcional. A proporcional traz 2 ideias importantes. Uma que é a de tempo e outra que é de simultaneidade. Enquanto a caravana passa, os cães ladram, né? Um ditado popular bastante famoso, bastante usado. As duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. A caravana passa e os cães ladram, os cães estão latindo. Então eu tenho uma ideia de tempo, é verdade, essa ideia está aí, então, mas não confunda com a temporal, porque na proporcional, além da ideia de tempo, eu tenho a ideia de simultaneidade das ações. Uma ação ocorre concomitante à outra. Muito bem.